figura, blá, 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 tá bom. Então a gente vai ter que analisar cada uma das situações, né? Bem, vamos pensar um pouco logicamente aqui. Se por acaso esse bloco não se movesse ao aplicarmos 90 newtons nele, então, obviamente, ele também não se moveria nos 70 newtons, no 30 newtons, certo? Porque se ele não se moveu com uma força fortona, ele não vai se mover com uma força fortinha, certo? Tudo isso por causa da força contrária ao movimento, que é a força de atrito. Chama de FAT. E a FAT tem um monte de fórmulas e por aí vai. O importante aqui é entender se para cada um dos casos a força, determinar a força de atrito e se o bloco continua em repouso. Bem, se a gente simplesmente pensar na força de atrito pela sua fórmula, o que é uma confusão às vezes para os alunos, força de atrito é igual a μ vezes N, ok? E o N, uma vez que o bloco não está nem subindo nem descendo, é igual a força peso, certo? Que é massa vezes gravidade. Então a pessoa pensa, então significa que a força de atrito é sempre isso aí, né? Não, não é bem assim que funciona, não. A força de atrito, ela está sempre se adaptando à força que está sendo aplicada. Por exemplo, digamos que eu vá tentar empurrar um sofá e eu não consiga empurrar o sofá. Estou aplicando ali a força que dá e não consigo. Por que que eu não estou conseguindo? Única e exclusivamente por causa da força de atrito, ok? Então tá eu aplicando aqui, a força de atrito não impedindo, ou melhor, impedindo que o sofá se mova. Então, pela lógica, né, nessa situação do sofá, a gente teria que a força que eu estou aplicando é igual à força de atrito. As duas são iguais, elas se anulam, certo? Uma para a direita, uma para a esquerda. Faz sentido para você? O certo é pensar na realidade que a força para a direita é positiva, para a esquerda é negativa e vai dar zero, ele não está se mexendo. Mas poderia ser um bebezinho empurrando o sofá, certo? Então, digamos que eu, né, empurro com uma forçona de 100 newtons. Então, a força de atrito é 100 newtons. Mas digamos que um bebezinho tente aplicar. O bebezinho não vai ter 100 newtons de força. Ele vai ter, sei lá, seus 5 newtons de força. Então, quem que vai ser a FAT na situação do bebezinho? Vai ser 5? Entendeu? Em outras palavras, a força de atrito, ela se adapta àquela força que está agindo no objeto. Porque, veja, se bizarramente a força de atrito continuasse sendo 100 quando o bebezinho empurrou, então eu teria 100 aqui e eu não teria zero como resposta da conta. Eu teria menos 95, ou seja, o sofá estaria indo para trás, o bebê empurraria e vamos dizer assim, o sofá iria contra ele, certo? Pegou a ideia? Então, ela tem que se adaptar. Se ela não se adaptar, não faz sentido. Beleza? Então tá bom. Tendo em vista essa ideia da adaptação, tu não pode, então, sempre achar que é só a forma. Portanto, você deve estar pensando, mas tem uma hora que o sofá vai se mexer. Por uma determinada força que eu empurro, ele vai se mexer, é verdade. E é aí que entra a fórmula. Essa fórmula aqui, ela dá o limite da força que ele aguenta para se mexer. Para até começar a se mexer. Ok? Então, eu posso até dizer, assim, de uma forma um pouco mais precisa, para o contexto desse problema, que nós estamos falando da força de atrito estática máxima aqui, ok? Estática de parado e máxima porque qual será a força máxima que ele vai aguentar até começar a se mexer? Nós sabemos ali que uma hora, uma determinada intensidade, ele vai começar a se mexer. Qual é essa força, né? Bem, nós podemos usar o coeficiente de atrito estático aqui, no enunciado, e fazer a conta. Vai ficar igual a 0,4 vezes a massa, que é 20, vezes a gravidade, que é 10. Então, significa que a força de atrito estático máximo vai ser 200 vezes 0,4. 200 vezes 0,4. É 80, se eu não me engano.
200 vezes 0,4. 80, eu acho. Eu acho que é 80. Beleza. 80 newtons. Então, vamos dizer assim. A força, olha só, presta atenção nessa conclusão. Vou escrever aqui para você fazer o mesmo na prova, hein? Tem que escrever para a coisa fazer sentido. Esse valor é a força máxima que o objeto aguenta até começar a se mover. Qualquer força menor que essa, o objeto não irá se mover, veja só, se estiver parado, ok? Porque nós estamos falando de estático, parado. Eu não sei se você já foi na academia, mas qualquer exercício que você tenha feito aí de empurrar coisas, você percebe que para tirá-lo da inércia, para fazê-lo começar a se mexer, é mais pesado do que manter o movimento, né? Imagina quando você tentou empurrar um sofá aí. Para fazer ele começar a se mover, você precisou aplicar mais força do que para continuar mantendo ele em movimento, ok? Uhum. Isso. Então nós estamos falando aqui só para ele começar a se mexer, beleza? Uhum. Muito bem. Então, com essa conclusão, a gente percebeu que precisa ter mais de 80 newtons para ele começar a se mover. Sendo assim, a questão agora é o seguinte: o 30 e o 70 não vão fazer ele se mover. Então, é essa a conclusão que a gente vai escrever aqui. Sendo assim, a força de 30 newtons, as forças, né? Sendo assim, as forças de 30 newtons e 70 newtons não serão suficientes para fazer o bloco se mover se ele estiver parado. Ou seja, a gente tem que concluir que, no caso do 30 newtons, a força de atrito é 30 newtons. E no caso dos 70 newtons, a força de atrito é 70 newtons. Daí você pode estar se perguntando, se você não prestou atenção: mas professor, você não chegou na conclusão que a resposta era 80, professor? Sim, o atrito máximo, ok? Uhum. O atrito máximo é 80. Então, se eu com os meus 70 newtons empurrar, a força de atrito vai ser 70 newtons e ele não vai se mexer. Se você, que é um pouco mais fraca, com seus 30 newtons empurrar, então a força de atrito vai ser 30 newtons para o bloco não se mover, ok? Uhum. Agora, se alguém bem fortão for lá empurrar com mais de 80 newtons, daí o negócio vai se mexer. Se ele não está se mexendo, é porque, de novo, vamos lembrar, a força é igual à força de atrito. Não mexe, porque é igual. Ou, né, sendo mais preciso fisicamente falando, um menos o outro igual a zero. Tudo bem? Tá entendendo a ideia? Eu tô sendo claro? Sim. Tá. Eu acho que eu tô falando demais uma coisa que é muito simples, daí é capaz de você confundir. Mas eu acho que você pegou a ideia depois de eu ter repetidamente falado sobre isso. Uhum. Agora, nós já entendemos então que, né, o bloco estava em repouso, etc. Daí foi empurrado 90 newtons aqui. Muito bem. Então agora a gente sabe que ele vai se mexer. A questão é como, né? Bem, vamos lá para o caso do 90. Escrever um pouco. Se você escrever assim, o professor vai ficar louco pela sua prova. Não faça isso. Como essa força é maior que o atrito estático máximo, o bloco irá se mover. Se ele se move, agora entrará em uso o atrito cinético, ok? Porque tem movimento, ou seja, cinética. Cinética é movimento. Uhum. Muito bem. Então, o atrito cinético tem a ver com isso aqui, olha só, com esse 0,3. Porque, olha só, coeficiente de atrito estático e dinâmico. Dinâmico e cinético é a mesma coisa, tá bom? São sinônimos nesse contexto. Então, agora, o coeficiente de atrito, ele não é mais 0,4, é 0,3. Aqui eu usei 0,4, tá vendo? Uhum.
Então a força de atrito aqui agora ela vai ser a força de atrito cinético, que é, de novo, Mi, só que é o Mi cinético, MG, né? Aqui é Mi estático, e aqui é o Mi cinético, que são dois valores diferentes, esse é 0,3. Então vai ficar 0,3 vezes 20 vezes 10. A massa é 20 e a gravidade é 10. Né? Ele falou isso, né? Sim. Sim. Então vai ficar 60 isso aqui. Então a força de atrito cinético é 60. Sendo assim, para encontrar agora, nós sabemos que tem a força que empurra para frente e o atrito que empurra para trás, e como ele se move, massa vezes aceleração, saiu do repouso. Beleza? Uhum. Força, a força ele citou no enunciado, ele falou que era ah, sim, 90, né? Nós estamos estudando agora a força de 90. Aqui, ó, 90. Então nós vamos colocar 90 aqui, e aqui a força de atrito cinético é 60, igual a massa, que é 20, vezes a aceleração. Era isso que o problema pedia, né? Agora, determina a força de atrito e se o bloco continua em repouso, inicia o movimento. Bem, aqui ele nem pedia qual que era a aceleração, mas ele inicia o movimento, né? Então vamos até concluir que ele inicia o movimento e o movimento vai ter aqui 1,5 metro por segundo ao quadrado. Depois de resolver essa continha de mais e menos vezes e dividir aqui. Uhum. Então eu vou só concluir aqui. Como já notado, aqui ele se move, pois sua força é maior que a do atrito estático e até encontramos a aceleração desse movimento, que não foi pedido, né? Mas está aí encontrada. Entendido mais ou menos aí, minha amiga? Uhum. Então, se está entendido aí mais ou menos, eu vou pedir para você fazer um probleminha parecido, tá bom? Bem, eu vou até fazer o seguinte, cara. Ah, eu vou ter que pedir parecido, então tu tenta fazer bem rápido, tá? Eu sei que tu é esperta, tu termina essas coisas rápido. Vamos colocar aqui, nessa medida de peso, 300 newtons. Olha só, troquei algum conceito aqui, mas você vai ser esperto e vai se tocar na hora de fazer a conta. Forças aqui, era para ser 300 newtons. E aqui vamos colocar, deixa eu pensar uma coisita aqui. Só deixa eu pensar uma coisinha aqui. Vai ser 0,5, vai ser 0,4. Então, vamos colocar assim, ó, 400. Aí vai dar. Tô pensando aqui de cabeça uma parada. Hum, Vamos colocar que as forças aqui são 100, 200 e 300, beleza? Uhum. Tá bom? Então, tá aí. Tenta chegar nas mesmas conclusões, tá bom? Eu fiz meio de cabeça, pode ser que chegue a algum resultado estranho aí, mas a princípio é isso. Então, cadê? Te mandei aí, tá na mão. Tenta terminar rapidinho pra gente ir pra próxima.
Hum. Hum. Pronto. Pronto? Uhum. Acho que Poxa, envia aí então. deixa eu só escrever um negócio aqui. Né? Nem não sei se tá certo, mas tá aí. Muito bem. Entendeu até muito bem. Parabéns. Caramba, vocês estão on fire. Olha só, você me mandou esse enunciado aqui, ou melhor, parte dele, tá faltando o começo, né? Não, Eu eu não te sei qual é a mandei. pergunta, Tá não sei quais são separado. os dados, certo? A Tá princípio, será que separado. tem alguma coisa antes, só pra ter certeza? Tem, é uma foto antes. É o Talvez a exercício 10. massa, algo assim? É o exercício 10. É que eu tive que mandar separado porque ele tá em duas partes diferentes da folha. Mas é uma foto antes dessa, tem um enunciado. Eu te enviei. É o exercício 10. Se tiver como tu enviar o resto, Então, eu te mandei, não tá aí? Ó, deixa eu colocar aqui. talvez, vamos ver. Talvez Pronto. não veio na ordem. Eu cliquei aí Ah, no. tá, agora sim. E aí, leia este enunciado, né? Veja se você consegue começá-lo. Hum, Isso aqui é força centrípeta, né? hum. Coisas girando é força centrípeta. Eu vou só colocar a fórmula, né? E daí você vê se você conseguiria enrolar isso aqui na prova, hein? Deixa eu pôr aqui. Colocar a fórmula aqui da força centrípeta para ti. F é igual a m v ao quadrado sobre r.
Hum. Nossa, eu fiz, mas eu não sei se tá certo. Porque Não tem problema, manda aí, vamos ver o que você conseguiu fazer. esses exercícios eu não tinha visto antes, porque a minha amiga tá sem o livro, né? Aí eu mandei pra ela, daí eu já encaminhei pra você também. Bem, eu e você já fizemos uma coisa ou outra dessa matéria. É. Essa prova tá com menos matéria, só plano inclinado, resultante de forças e movimento circular. Tá, o desenho ficou bom. Daí, a força resultante é a força aqui que na prática mantém o giro, né, que a gente chama de força centrípeta, que é isso mesmo que você escreveu ali, só esqueceu da unidade, né? Por favor. 8 newtons, 32 newtons, certo? Tá. Vai errar isso aí. Na prova, depois de ter feito tão certinho todo o resto. Vamos ver a próxima. Isso. Uma criança em um velocípede é puxado por seu pai a uma distância horizontal 20 metros, sob a ação da força, orientação. Tá, e daí? Falta o resto, né? Vamos ver se a próxima aqui é o resto. Eu tive que mandar picado também, porque isso aí. Seria isso aqui? É. Tá. Muito bem. Deixa eu pegar aqui. Expressando as forças dissipativas, calcule em joules o trabalho realizado FR quando o conjunto velocípede de criança percorre a distância 20 metros. Então ele está pedindo trabalho. Então a gente tem que entender que o trabalho ele está sempre associado com a direção do movimento, né? Então a gente aprendeu, né, que trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Então, se a gente pensar no deslocamento deste objeto, ele obviamente está se mexendo para a esquerda em linha reta. Certo? Uhum. Isso. Muito bem. Esse é o tal deslocamento de 20 metros. Daí, a ideia é o seguinte. Como é que a gente vai encontrar a força que está associada a esse movimento? Nós temos que usar um pouco de lógica. E a ideia é o seguinte: nós temos uma força diagonal, que é essa aqui, é ela que está causando o movimento, como um todo, vamos dizer assim, mas a componente vertical dela não importa. Todo vetor diagonal ele tem uma componente vertical e uma horizontal, certo? Vamos dizer, se eu somar esse para cima e esse para a esquerda, dá esse diagonal aqui, óbvio. Então eu posso fazer o contrário. Eu posso mostrar que esse cara tem uma componente vertical para cá, que eu vou chamar de FY, e uma componente horizontal, que é o que realmente me importa nesse problema, Fx. Porque é essa componente, e só essa componente, que está causando o movimento dele. Porque não tem como uma força numa direção
perpendicular ao movimento, ajudar neste movimento, ok? Perpendicularidade é isso, eles não se interceptam. Em especial, não vai causar trabalho, né? Que é o que o problema está pedindo. Isso pode ser mostrado claramente, né? Uma vez que esse cosseno aqui, da fórmula, ele é o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. A força é o vetor vermelho. Então, se eu pensar no ângulo que ele faz com esse vetor FY aqui, que é uma componente desse cara, é 90 graus, certo? Uhum. Porque um está na vertical, outro na horizontal. Qual que é o cosseno de 90 graus? Se você jogar isso na calculadora, o cosseno de 90 graus é zero. Então, Uhum. aquela componente ali não interfere em nada, porque justamente a multiplicação vai dar zero. Ok? Uhum. Só quem interfere é o de baixo, e o de baixo tem ângulo igual a zero. O ângulo entre o vetor de baixo, azul, e o vermelho é zero. O ângulo é zero. Só que o cosseno de zero é 1. Uhum. Então, essa conta vai dar boa. Então, para o trabalho, lembrando que trabalho é força que funciona, por isso work em inglês, né? Sim. Vai ser. Bem, ele quer saber qual é o trabalho. Como é que a gente vai descobrir a força? Simplesmente olhando para esses quadradinhos. Cada um desses quadradinhos representa 2 newtons de força. Quantos quadradinhos tem a nossa força? 1, 2, 3, 4. Então é 4 vezes 2, 8, certo? Não, veja, cada risquinho desse aqui tem 2 newtons. 1, 2, 3, 4. Sim. Então vai dar 8 newtons, né? 2, 4, 6, 8 newtons de força. Vezes o deslocamento, que é 20. Cosseno do ângulo a gente já entendeu que vai dar 1. Então pronto, acabou a conta. 160 joule. A unidade de trabalho, energia é sempre joule. Uhum. Isso aí foi easy. Muito bem. Bem, eu vou pegar o outro que ficou fartando aqui. Só um segundo. Ah, tem essa aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Sob a ação de uma força resultante constante, corpo massa 4, adquire, a partir do repouso, velocidade 10 metros por segundo. A direção e o sentido são os mesmos do deslocamento. Bem, esse problema aqui ele é bem tranquilo. Se você conhece um teorema muito importante da física, que é o teorema trabalho-energia cinética. Uhum. O trabalho total é igual à variação da energia cinética, ok? Uhum. Ele está pedindo trabalho, se você encontrar a variação da energia cinética, está feito. A variação da energia cinética é a velocidade final ao quadrado, né? Massa vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2. Massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Bem, eu te dei essas dicas aí. Agora, com tudo isso, tenta dar uma resolvidinha. Se tu não conseguir, não tem problema, tá bom? Tá bom. Eu fiz o A. O B eu não sei fazer. Eu vou te mandar aí. Manda aí.
Bem, vamos ver. Qual trabalho realizou? Então, qual que é a dica, né? Se. Só uma coisa, só pra eu confirmar, teu nome é Lara, né? Isso. Lara. Só pra confirmar aqui uma coisa pra você. Se na prova aparecer um problema que tá pedindo trabalho, ele deu velocidade, é quase que certeza que você vai ter que usar essa fórmula, tá bom? Uhum. Então, fique esperto. Agora, vamos ver o que você fez aqui. A final era 200, muito bem. Ou melhor, a final dava isso aqui, a inicial era 0, daí 400 por 2, 200 joule! Ai, eu esqueço. Beleza. Mas na prova Próximo. eu lembro. Tá bom, vou contar com isso. Se o corpo se deslocou 10 metros para atingir a velocidade de 10 metros por segundo, qual a intensidade da força aplicada? Né? Uhum. Então ele está pedindo força. Olha só que curioso, ele está pedindo força, mas ele não deu informações que normalmente a gente usa para encontrar força, né? Se a Uhum. gente pensar em força, o que que a gente pensa? Vamos lá, que força é igual a massa vezes aceleração, é claro. Sim. Tudo bem. Só que ele não deu esse valor. A gente também pode pensar em força agora, né? De certa forma, com o trabalho. Trabalho igual a força vezes deslocamento. Então eu posso pensar que a força é igual ao trabalho dividido pelo deslocamento. O trabalho você acabou de encontrar, 200 joules. E o deslocamento foi 10 metros, certo? Uhum. Então, 20 newtons. Qual que é a lição desse problema aqui? Você nem sempre tem que ir pensar direto na primeira forma que vem na sua cabeça. Não significa que é porque ela veio primeiro na sua cabeça que ela é a certa, entendeu? Sim. Então, aqui, como você tinha informações de trabalho, então mais valia usar o trabalho, né? Uhum. Vou te falar, se tu ficasse mexendo com essa aqui, daria pra chegar na força também. Só que seria muito mais trabalhoso. Não é isso que a gente quer na prova, entendeu? A gente quer fazer a coisa, pá, direto e reto. Sim. Então, é capaz de você, mas se eu procurar aceleração lá no vovô ateu e blá blá blá, 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 chegaria, mas ia demorar, Sim. ou eu iria ser brabo, você ia ser brabo. Bem, então, deixa eu salvar aqui. Vamos para outra. Eu vou ter que terminar um pouco mais cedo hoje, né? Porque eu tô com um probleminha aqui. Tudo bem, sem problema. Vamos fazer esta EFON. Muito bem. Vou te falar que tem um guri que eu tô dando aula. Ele quer Uhum. entrar nesse EFON aí. Ele já fez faculdade e tal, mas o nível de matemática dele, e física e tudo mais tá mais baixo que o seu, hein? Então você tá num nível bom. Nossa. Você não é uma má aluna, não. Não, mas eu sou péssima em matemática. Você tem uma baixa autoestima quando se trata de escola, hein? Porque Não é eu, nem isso, é que, tipo assim, minha escola antiga era muito fraca. Eu mudei pra São Paulo esse ano, daí, sem condição nenhuma. poxa, mas então a tua escola, tu estuda no poliedro, né? Eu estudo no Poliedro, mas antes eu estudava no Colégio Imaculado, um colégio católico lá de Campinas. Bem, é que o poliedro realmente é meio tenso, assim, é diferentão, né? Sim. Porque é muita coisa pra vestibular e tal. Mas você tá bem, vai por mim, eu não tô pagando sapo, não. Que Vamos bom. lá. Um barco com 1.000 quilos de massa se desloca na água com velocidade constante 10 metros. Ao desligar os motores, esse barco fica sujeito apenas na direção horizontal à força de arrasto exercida pela água proporcional à velocidade. Oxe, força proporcional à velocidade. Hum. Tá, ao desligar os motores, ele estava a 10 metros por segundo, desligou os motores, ele fica sujeito só à força de arrasto. Então, não tem atrito, é só o rio empurrando ele. Com V metros, né? Quanto vale em joules o trabalho exercido pela força de arrasto, desde o módulo do deslocamento do motor até que o módulo da velocidade do barco seja 2 metros por segundo? Rapaz, esse problema é legal, mas ele é difícil. Se você achar que não der tempo, porque você vai ter que acabar um pouco mais cedo, só me dá algumas fórmulas que eu tenho que usar, daí a gente vê na próxima aula, se der, não tem problema não. Tá bom, bem, vamos entender alguma coisa. Ele está pedindo o trabalho. Trabalho
A gente sabe força vezes deslocamento. Só que tem um problema na força dessa questão aqui. Porque a força não é um valor constante. A força é menos 200 vezes a velocidade. Ok? Uhum. Muito bem. Daí, ele não cita também nada diretamente aqui sobre o deslocamento. Portanto, o problema ele fica um pouco assim estranho, né? Do tipo, como é que eu vou fazer, encontrar esses valores, né? Uhum. Bem, obviamente a gente sabe que velocidade e deslocamento eles estão associados, né? Só que não tão diretamente assim, né? Bem, a Sim. gente sabe que a, a força ela teve essa mudança aí, que saiu de 10 metros por segundo e foi para 2. Muito bem. Só que eu não posso diretamente colocar, sei lá, um delta V ali e fazer essa conta. Eu vou ter que fazer uma coisa um pouco mais diferenciada aqui. Cara, que problema massa. Como é que eu vou te explicar isso aqui? Eu tô pensando que ele é um problema pesadão. Uma pensadinha aqui em como te explicar esse negócio. Nós sabemos já a expressão da força, ok. Ah, sim. Pois é, olha só eu caindo no meu próprio bait, né? Hum. Eu acabei de te falar que nem sempre a gente tem que seguir a fórmula que primeiro vem na nossa cabeça, né? Só que eu tava tentando seguir isso aqui. O que eu escrevi não tá errado. O problema é que existe uma fórmula muito mais apropriada a essa situação, que é a fórmula que eu acabei de te ensinar. Trabalho é igual a variação da energia cinética. Independente de como é a expressão do trabalho, o trabalho é sempre igual à variação da energia cinética. E a variação da energia cinética foi, ou pelo menos da velocidade, foi dada. Ele nos deu a massa também, então dá para encontrar essa resposta, beleza? Sim. Então tá bom. Bem, eu vou finalizando por aqui, mas você pode terminar essa conta e me enviar. Porém, eu acho que você já entendeu, né? Entendi. Então, ó, não cometa o mesmo vacilo que eu tava cometendo aqui, hein? Tá. Na hora da prova, expanda a sua cabeça, assim, imaginando as possíveis situações. Não vá direto na primeira fórmula que aparecer, tá bom? Sim. Então tá bom. Boa sorte amanhã, tá? E qualquer Obrigada. coisa eu tô por aí. Se você estudar durante o dia e surgirem dúvidas, manda aí que eu tento responder, tá? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço, Lara. Tchau, tchau. Tchau.